Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, tem circulado bastante nos bastidores e fóruns de RPG, porque Matthew Dawkins, que é um dos nomes mais prolíficos e respeitados do mundo das trevas, parece que sumiu um dos novos livros de RPG de mesa da franquia. E é super importante deixar claro de onde vem a nossa análise, né? A gente não está no campo da especulação do ouvir dizer. Toda a nossa conversa se baseia num vídeo do próprio Matthew Dawkins, onde ele detalha ponto por ponto os motivos. A gente está partindo direto da fonte. Exato. E para todo mundo conseguir acompanhar bem essa história, é bom entender quem é quem nesse jogo, né? Pensa assim, a Paradox Interactive é a dona de tudo, do universo do mundo das trevas. Por anos, a Onyx Path Publishing foi a principal licenciada, a empresa que, com o Dawkins como um de seus principais nomes, produziu a maioria dos livros que os fãs amam. E a Renegade Game Studios é a nova editora, que assumiu a licença para publicar os RPGs da quinta edição. Entender essa dança das cadeiras é a chave para tudo. Sem dúvida. A nossa missão aqui é usar essa história como um estudo de caso, sabe? O que ela nos diz sobre o choque entre a visão de um autor e a direção de uma marca. E como uma propriedade intelectual tão icônica se reinventa, mesmo que isso signifique deixar para trás uma das suas vozes mais marcantes. Ok, vamos lá. Começando pelo começo, que é a razão mais simples e direta que o Dawkins apresenta, e ela já desmonta um pouco aquela ideia de que ele parou de trabalhar com o mundo das trevas. Ele continua, sim, envolvido com a franquia, mas em outras mídias, videogames, jogos de tabuleiro. A ausência dele é bem específica, nos RPGs de mesa da quinta edição. E o motivo inicial é surpreendentemente simples assim. Ele não estava batendo na porta deles pedindo trabalho. Nos últimos anos, ele esteve, nas palavras dele mesmo, num dos períodos mais produtivos e criativamente satisfatórios da carreira dele. Só que com a cabeça em outros universos. E quando ele diz produtivo, não é exagero. A lista de projetos que ele cita é, assim, absurda. Dentro da Onyx Path, por exemplo, ele não só continuou desenvolvendo linhas, como ele criou do zero a série They Came From, que é uma série de RPG de comédia de paródia. Totalmente diferente, né? Completamente. E ainda lançou 2 jogos de fantasia novos, The World Below e Monster Kingdoms. E isso já mostra uma versatilidade, assim, impressionante. Sair do horror gótico e pessoal do mundo das trevas para criar jogos de fantasia e paródia de filme B não é uma transição pequena, né? Mostra um criador que estava, ativamente flexionando outros músculos criativos. Totalmente. E fora da Onyx Path, o leque se abre ainda mais. Ele escreveu sozinho um livro com mais de 100 mil palavras para Pendragon, e aqui o contraste é fundamental. Pendragon é um RPG clássico sobre lendas arturianas, honra, cavalaria. É o oposto temático do cinismo e da escuridão de vampiro, sabe? É como um ator conhecido por filme de terror que de repente estrela um épico histórico. Exato. E não parou aí. Não. Ele trabalhou em Chamado de Cthulhu, que é outro pilar do horror, mas com uma pegada totalmente diferente, mais cósmica. Escreveu um cenário para o RPG de Cowboy Bebop, que é ficção científica com jazz, melancolia, e ainda desenvolveu jogos que ele ama, tipo Solemn Veil, um jogo de horror folk. Essa lista não é só um currículo, é uma declaração. Ele não estava esperando o telefone tocar, ele estava construindo novos mundos. Certo. Então a primeira razão é clara, ele estava ocupado e explorando outras paixões. Faz todo sentido. Mas a história podia terminar aí, né? E não termina. É agora que as coisas começam a parecer um roteiro de, sei lá, thriller corporativo, com informações desencontradas, um mistério no ar. Exato. Essa é a parte complicada da história. Tudo começou alguns anos atrás, depois que ele terminou o trabalho dele na quinta edição de Lobisomem o Apocalipse. Ele decidiu, de forma proativa, mandar o e-mail para as empresas envolvidas na produção, basicamente dizendo: olha, estou disponível se precisarem de mim para futuros projetos. E ele não recebeu nenhuma resposta. O que por si só não é tão estranho, certo?
Em qualquer indústria criativa, um e-mail não solicitado pode se perder no limbo. Ele mesmo admite que não ficou surpreso. Exatamente. O problema é o que aconteceu depois. Numa convenção de jogos, ele estava conversando com um outro escritor, um freelancer que trabalhava para Renegade. E no meio do papo, de forma super casual, essa pessoa solta que a Paradox, a dona da marca, tinha dado uma ordem direta para Renegade: não contratem Matthew Dawkins. Espera um pouco, isso é uma loucura. Imagina ouvir isso de segunda mão no meio de uma convenção. Então, de repente, não é mais sobre um e-mail ignorado. É sobre uma suposta ordem vinda do topo da cadeia. Um choque completo. E não fazia sentido para ele, porque, como a gente disse, ele continuava trabalhando em outras partes da franquia licenciadas pela própria Paradox. Intrigado, confuso, ele foi atrás de um contato que ele tinha dentro da própria Paradox para tentar entender o que estava rolando. E a resposta que ele teve só deixou tudo mais confuso ainda. Muito mais. O contato na Paradox negou veementemente. Disse que essa ordem nunca existiu e jogou a responsabilidade para o outro lado, afirmando que, na verdade, era a Renegade que não queria contratar ele. Então agora ele tinha duas narrativas conflitantes e, oficiais. É o pesadelo de qualquer profissional, cara. Você tem a fonte A, um freelancer dizendo a ordem veio de cima da Paradox, e a fonte B, um contato dentro da Paradox dizendo não, a gente não tem nada a ver com isso, o problema é com a Renegade. Você fica no meio de um fogo cruzado corporativo sem nenhuma informação clara. E para adicionar uma camada final ao mistério, ele checou com as outras empresas licenciadas com quem ele trabalhava, as que fazem jogos de tabuleiro, videogames. Nenhuma delas jamais tinha ouvido falar dessa suposta lista negra. A ordem, se existia, era exclusiva para os RPGs de mesa. Diante desse impasse e com a montanha de trabalho que ele já tinha, ele decidiu deixar para lá. Sem guardar rancor, ele só focou nos outros projetos. Mas a história não acabou aí, porque a comunidade de fãs não esquece, né? Anos depois, com a ausência dele cada vez mais notada, o assunto voltou à tona online. E a gota d'água foi uma pergunta direta de um dos apoiadores dele que o fez decidir que era hora de ter uma resposta definitiva. E ele foi atrás. Conseguiu conversar com uma pessoa que trabalha atualmente na Renegade e foi direto ao ponto. A resposta finalmente veio, sem ambiguidades. A decisão foi sim um acordo entre a Paradox e a Renegade. Ambas as empresas concordaram que, no momento, não queriam que ele trabalhasse nos RPGs de mesa do mundo das trevas. E o motivo? Foi pessoal, algum problema nos bastidores. Nada disso. A razão, segundo o que foi dito a ele, é puramente estilística. A liderança atual da franquia sente que o estilo de livro pelo qual o Dawkins ficou famoso tanto nas edições de 20º aniversário quanto no início da 5ª edição não se alinha mais com a direção que eles querem para a linha de produtos daqui para frente. Ok, vamos desempacotar isso. Estilo Dawkins. Quem é fã sabe do que a gente está falando. Livros como Chicago by Night para a 5ª edição ou Beckett's Jihad Diary são, assim, verdadeiros tomos. São densos, repletos de lore, com tramas políticas complexas, centenas de personagens, ganchos de história. São livros que exigem um investimento de tempo. Exatamente. E essa não é a primeira vez que essa tensão de estilo aparece. Ele conta que um livro que ele escreveu, que originalmente se chamaria New England by Night, foi cortado em quase 2/3 para virar o suplemento Boston by Night. Já era um sinal claro dessa divergência. Ele queria profundidade, amplitude, e a editora queria um produto mais focado, mais conciso. O que nos leva a uma análise mais ampla. Essa decisão de buscar um novo estilo não acontece no vácuo. O mercado de RPG mudou drasticamente nos últimos 10 anos, muito por influência do sucesso avassalador da 5ª edição de Dungeons & Dragons. Existe uma nova geração de jogadores que talvez não queira ou não tenha tempo para ler um livro de 400 páginas sobre a política de uma única cidade antes de jogar, sabe? Eles querem regras mais diretas, uma apresentação mais visual, histórias mais fáceis de levar para a mesa no fim de semana. A aposta da Paradox e da Renegade parece ser em capturar esse novo público, com livros talvez mais enxutos, mais focados em aventuras prontas.
É a eterna tensão entre profundidade e acessibilidade. É fascinante pensar no tipo de mente que cria esses mundos. A complexidade de construir não só uma história, mas um sistema de regras, uma teia de relações políticas, uma cronologia. É um trabalho que exige uma capacidade de organização e uma criatividade monumentais. É arquitetura narrativa no mais alto nível. E é interessante notar que essa habilidade é muito comum em quem se envolve com RPG. Para ser um bom jogador, e especialmente um bom mestre, você precisa absorver regras, interpretar personagens, pensar estrategicamente, improvisar narrativas. É um hobby que desenvolve um raciocínio lógico e criativo muito particular, uma capacidade de gerenciar sistemas complexos enquanto conta uma história. Essa mesma disciplina, essa capacidade de mergulhar em sistemas e extrair conhecimento deles, que faz toda a diferença na hora de estudar a sério. O perfil de quem se dedica a entender um livro de regras complexo, por diversão, tem muito em comum com a dedicação necessária para se preparar para provas e concursos importantes, seja vestibular, concurso público, provas militares, OAB ou residência médica. A conexão é direta. É sobre organização, foco e a paixão por dominar um corpo de conhecimento. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, voltando para o Dawkins, a reação dele a essa notícia final foi o que mais me surpreendeu. Ele conta que não sentiu raiva nem amargura, o sentimento principal foi alívio. Um alívio por finalmente ter uma resposta clara para um mistério que já durava anos. A incerteza era pior do que a verdade. Sim, mas ele coloca uma nuance importante aí. O único ponto que realmente o incomodou um pouco foi a sensação de ter sua flexibilidade como escritor subestimada. Ele fez questão de ressaltar: eu passei os últimos anos escrevendo de tudo, de comédia a fantasia, de ficção científica a horror folk. Eu sou perfeitamente capaz de escrever em outros estilos. Ele sentiu que foi colocado numa caixinha, a do escritor de livros densos, e que não lhe deram a chance de mostrar que podia se adaptar à nova visão. O que me faz pensar, será que não há também um desejo por parte das empresas de simplesmente renovar a marca com novos rostos? Na indústria criativa, às vezes a mudança é valorizada por si só. Trazer novas vozes pode ser visto como uma forma de sinalizar uma nova era para a franquia, mesmo que o criador antigo ainda seja perfeitamente capaz de evoluir. E ele mesmo teoriza sobre isso de uma forma interessante. Ele levanta a possibilidade de existir uma marca Matthew Dawkins. Talvez as empresas temessem que, ao colocar o nome dele na capa de um livro, o público automaticamente criasse uma expectativa por aquele estilo denso e detalhado. E se o novo produto fosse mais enxuto, mais direto, isso poderia gerar frustração nos fãs antigos que esperavam um Chicago by Night 2.0. Como fã, eu posso dizer que isso é verdade. Se eu pego um livro do mundo das trevas com o nome Matthew Dawkins, eu não estou esperando um guia de início rápido. Eu estou esperando um mergulho profundo, quase acadêmico no lore. Eu venho com essa bagagem de expectativa. Do ponto de vista de marketing, evitar essa dissonância cognitiva faz algum sentido, ainda que seja frustrante para o criador. No fim das contas, a postura dele sobre o futuro é incrivelmente madura. Ele diz que não guarda rancor, que entende que as empresas são donas da propriedade intelectual e têm todo o direito de seguir a direção que acharem melhor. E a porta não está fechada. Ele deixa claro que se recebesse um convite para um projeto interessante amanhã, ele aceitaria. O que tudo isso significa? Que os caminhos criativos se separaram por agora, mas não necessariamente para sempre. Então, o que a gente tem aqui não é uma história de traição ou de um criador sendo descartado. É algo muito mais sutil e eu acho mais relevante para qualquer pessoa que trabalha numa área criativa. É a história da evolução natural e, por vezes dolorosa, de uma grande franquia. O mundo das trevas tem décadas de existência. Para sobreviver, ele precisa mudar. E essa mudança, inevitavelmente, significa que novas vozes assumem o protagonismo. Exato.
A jornada do Dawkins é um microcosmo dessa realidade. Ele encontrou novas paixões, expandiu seus horizontes criativos e a franquia que ajudou a definir também decidiu explorar um novo caminho. A forma transparente e profissional como ele lidou com a situação toda, sem criar drama, é uma lição por si só. A principal lição, para mim, é sobre identidade. A identidade de um criador versus a identidade de uma marca. O Dawkins construiu uma identidade forte com seu estilo, e a marca Mundo das Trevas decidiu que precisava de uma nova identidade para o futuro. Não há vilões, apenas direções diferentes. E para fechar, o Dawkins deixa uma frase que ecoa muito além do mundo do RPG. Ele diz: os jogos não podem ter o mesmo rosto o tempo todo. E isso nos leva a uma reflexão sobre qualquer franquia que a gente ama, seja em livros, filmes ou games. Quando a direção criativa muda, quando novos autores assumem, quanto da alma original se mantém, e em que ponto uma evolução necessária se transforma numa substituição completa daquilo que um dia nos cativou. É uma linha tênue, e observar ela ser traçada é no mínimo fascinante.